Fala pessoal, estamos em mais um Lex Talk, hoje com a professora Ana Paula, professor Sérgio Braga. Professores, muito obrigado por mais esse Lex Talk. Um prazer estar aqui com você. Professora Ana Paula. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Adoro bater papo sobre penal e processo penal. Esse tema é um tema quentíssimo aqui que nós decidimos, que é progressão de regime. A gente aqui tem dois casos, que são dois casos que movimentaram o Brasil, até hoje movimentam, né, os atores envolvidos nesse caso, que é o caso Susana von Richthofen e o caso Nardoni. E aí o que as pessoas não entendem, como assim eles já saíram, né? A Suzane aí está há algum tempo já... Suzane já está no regime aberto. Regime aberto. Já está no regime aberto. E o Nardoni... Salvo engano, já chegou também. Também, né? Ou no semiaberto ou no aberto. Professora, por qual é professores, qual que é o direito que eles têm? Como que eles estão cumprindo a pena, mas estão em liberdade? Explica pra gente como funciona o sistema de progressão de regime no Brasil. Bora lá, posso começar? Claro, sim. Quer dizer, mulheres primeiro. Que se nesse caso é isso mesmo que aconteceu. É isso progressão mesmo. de regime. Já que Boa. estamos em inglês, é ladies first? É. Então, vamos lá. Gente, olha só, eu adoro falar sobre esse tema, porque o pessoal, assim, adora ficar criando uma série de questões, né? E achando que é injusto, que é isso, que é aquilo. Gente, não tem nada de injusto. Tá na lei, a lei permite. E faz parte da nossa Constituição Federal e da nossa legislação mesmo. Veja, a nossa lei, ela trata do cumprimento da pena, e ela diz que o cumprimento da pena no Brasil, ele se dá de forma progressiva. O que significa isso? O condenado, ele começa a cumprir a sua pena num regime mais grave, que pode ser o fechado ou o semiaberto, e depois de um período de tempo, depois de mostrar um bom comportamento, cumprindo lá os requisitos, ele pode progredir para um regime intermediário e depois para um regime menos grave. Então, uma pena acima de 8 anos, fechado, semiaberto, aberto. E aí, abaixo disso, semiaberto, aberto. Enfim, a gente tem lá as regras do artigo 33 do Código Penal. Então, o que acontece? Não se olha para cumprimento de pena, para progressão de regime, não se olha a gravidade do crime. A gravidade do crime, ela é avaliada pelo juiz na hora dele dar a pena. A pena. Que é o que a gente chama de dosimetria. Quando o juiz vai dosar a pena, ele olha tudo isso. Se o crime foi grave, se não foi, como é que ele foi praticado e tudo mais. Passou disso, eu brinco com os alunos que eu falo que é cara crachá. Juiz de execução é cara crachá. Ele vai olhar o que tem para cumprir de pena, como está cumprindo essa pena, comportamento, tudo mais. É execução. E aí vai cumprindo os requisitos e ganhando direitos. E ganha o direito de progredir. Isso faz parte da nossa legislação. Não tem como... Pelo menos hoje é o que a gente tem, né? Não é diferente. Então, casos graves, sim, que chocaram o Brasil, sim, mas é direito desses e de quaisquer presos que cumpram esse requisito. Então, na verdade, é assim, professora, o que o pessoal fala por aí? Mas cometeu crimes que são ditos como bárbaros, né? Ou esses que têm grande relevância aí social, midiático, como Suzane e Nardoni. Aí o pessoal fala, mas já estão em liberdade? Não é que eles estão em liberdade, eles estão cumprindo a pena numa modalidade diferenciada. Progredindo de regime. Outra coisa que é importante dizer é que, em 2020, nós tivemos entrou em vigor o pacote anticrime, que, inclusive, alterou os quantitativos de pena a ser cumprido para essa progressão. Só que quem já tinha praticado o crime antes dessa mudança continuou com a regra antiga. Então, a regra antiga, qual que era? A regra do Nardoni, da Suzane. Cumprimento de 1/6 da pena no regime mais grave, bom comportamento carcerário. Aí progride. Então, cumpriu 1/6, bom comportamento progrediu, mais 1/6, bom comportamento progrediu. É a legislação. A partir da entrada em vigor do nosso pacote anticrime, aí a gente teve uma mudança que eu achei bem-vinda, porque eu achava que realmente 1/6 era muito pouco, 1/6 para geral. Hoje a gente tem uma tabela lá no artigo 112 da Lei de Execução Penal, e aí a gente tem quantidades para cada tipo de crime. Então, hoje, por exemplo, um crime como o que foi praticado pela Suzane, pelo Nardoni, que são crimes considerados hediondos, muito graves, já tem que cumprir mais tempo. 50% da pena, 60%, às vezes até 70%, a depender se for reincidente e tudo mais. Então, hoje a gente já tem uma previsão mais gravosa. Mas ainda assim, por mais grave que seja o crime, existe o direito à progressão.
Excelente, muito É. bem, Sim, muito sim. bem. Isso é um direito- Agora, professora, os regimes eles são fechado, semiaberto e aberto, é Vou isso? deixar o Sérgio falar que eu já falei demais. Professor Sérgio. Você não quer falar comigo, Tô roubando professor? a cena. Vamos, Não, professor. é que eu que tô roubando a É, cena. porque quando aqui. tem uma jurista, uma sumidade aqui ao nosso lado, eu sei que Eu que me empolguei o falando. professor Lucilo, ele prefere ele dá preferência, mas isso aqui é brincadeira Não, nossa. preferência por conta do conhecimento. das, Ah, não, gente. das mulheres, da Do gentileza, conhecimento. né? Não é, É que, professora? gente, olha, é uma amizade de tanto Então, tempo. É verdade, né? é verdade. A gente começa com isso. Mas nós vamos ter os regimes, então estão previstos os regimes fechado, aberto e semiaberto. O primeiro regime é aquele decretado sempre na sentença. Então, o regime inicial de cumprimento de pena é o de acordo com o Código Penal, ou com a lei que tiver sido aí imputado ao acusado, e lá o juiz vai decidir, além de fazer a dosimetria da pena, de dizer qual é a pena, ele vai impor o regime inicial, que pode ser aberto, semiaberto e fechado. Crimes acima de 4 até 8 anos, eles podem ser no regime semiaberto ou aberto. Acima de 8 anos, são sempre fechados. Abaixo de 4 anos, aberto. Entre 4 e 8 anos, pode ser semiaberto, fechado ou semiaberto. Vai depender das características pessoais do acusado ou do crime praticado. Então, tem uma regrinha ali e eu já tive clientes, né, que diziam, poxa, professor, o doutor, por que fulano é semiaberto e eu estou no Compara, né? fechado? É porque Talvez ele é mais bonzinho do que você, talvez seja por conta disso. Mas esses são os regimes iniciais de cumprimento de pena. E o fechado, professor, me corrija se eu estiver enganado, professores. Fechado começa estabelecimento prisional, Isso. É a famosa penitenciária. penitenciária. Semiaberto, Eles vão nas casas de custódia. Colônia agrícola. Colônia que eles agrícola, falam. casa a de lei traz custódia. colônia agrícola. É, isso. mas na verdade é um puxadinho da penitenciária. Mas uma grande realidade do sistema carcerário no Brasil é que a maioria está cumprindo pena em centro de detenção provisória, que sequer tem, alguns já têm até benefícios para progressão, seja na lei antiga ou na nova, mas cumprem. Aqui nós temos aqui em São Paulo o CDP aqui do Belém, que ele tem até um puxadinho que fizeram para que tivesse um sistema semiaberto, porque tem tanta gente já cumprindo pena, com sentença transitada em julgado e que ainda está dentro do centro de Na detenção verdade, provisória. criaram essa ideia, né? Porque o que acontece? O pessoal estava no fechado, aí conseguia progredir para o semiaberto, aí conseguia o direito, aí não tinha vaga. Aí, o que os advogados começaram a fazer? Impetrar habeas corpus para conseguir o direito de ir pro aberto. Porque se é o Estado que tem que me conseguir a vaga, ele não me consegue a vaga, eu tenho que ir pro aberto. E justo. Quem tem que arrumar a vaga É o Estado. pro preso é o Estado. O Estado que impõe a pena, o cumprimento de pena. E começou a ter muito habeas corpus para mandar a galera pro regime aberto. Então, o que eles fizeram? Inventaram esse regime aí. Esses puxadinhos, né? Não, mas peraí, agora a gente tem um semi-aberto Dentro de um CDP. dentro do fechado. Então, eles criaram um lugar específico ali para mandar esse pessoal, já que não tem lugar nas colônias, mas tá lá, tá separado. É que uma das características do semiaberto é que ele tem um direito ao trabalho, né? Isso. Que o trabalho é um direito do preso, não Que é uma obrigação. a tal da saída temporária que tá dando o que falar agora. Que é um outro direito do preso Que isso também. é assunto para outro Lex Para Talk, outro Lex Talk. Mas o preso que progride para o regime semiaberto, ele consegue trabalho, ou ele decide estudar, ele pode sair do sistema prisional para trabalhar, para estudar. Ele sai durante o dia, de segunda a sexta. No final do dia, né, à noite, ele volta para o sistema prisional para se recolher e aos finais de semana fica no sistema prisional. Então, por isso que é semi-aberto. Ele tem essa semi-liberdade. Isso seria né? um casamento? Será que é casamento? Que eu estava aqui pensando. Eu acho que tem A gente casamento que é mais regime fechado, viu? Também, né? Parece Depende casamento, do casamento, não parece? viu? Parece casamento. Olha, não sei. Boa comparação, professor Sérgio, não é, professora? Mas... Meu casamento, ele tá o entre seu o tá semi-aberto e o aberto? aberto, então... Tá no sei lá. aberto? Não, É o aberto ainda meu, não. Aberto ainda não, professora. não Isso aí chega- já é um outro assunto para quando a gente for falar não de tá tão poliamor moderno aqui. assim, mas não é fechado, meu viu? Deus. Não é fechado, Não é meu Deus. fechado. Eu acho que eu tô no semi-aberto. Muito bem, muito bem. Boa comparação, professor. Mas tá aí, pessoal. As dúvidas que nós tínhamos sobre progressão de regime, tratando aí de dois casos que
movimentaram o Brasil todo, né? Suzane e o Nardoni. Agora vocês entendem por que a gente vê aí nas mídias, eles estão na rua, eles alcançaram, segundo os professores aqui, um direito previsto em lei, que é a progressão de regime. Que é um direito para todos, né? Eu costumo dizer o seguinte: é claro que coisas que vão para a mídia incomodam, óbvio que crimes graves incomodam, mas a gente tem que pensar que o sistema prisional, ele é para todos. E ninguém está livre de estar lá um dia. Então, a gente tem que pensar que os direitos... Quando a gente pensa em cassação de direito, a gente tem que pensar que isso pode estar sendo tirado da gente. É verdade. Tem que ter muito cuidado com esse tipo Ou de alguém muito pensamento. próximo, Ou de né? alguém De um próximo. filho, de... Né? Enfim. Ninguém está livre de passar por isso, O né? direito penal é que nos protege do Estado. Sim, olha, eu falo isso no primeiro dia de aula, turma de primeiro semestre, eu falo, gente, para que serve o direito penal? Todo mundo responde assim, é para punir. É para prender. Eu falo, gente, direito penal é meio de contenção contra os abusos do Estado. Com certeza, Eu com sempre certeza. falo isso. Eu também falava O isso nas minhas Estado- aulas. o Estado, ele é só quando você está sob o jugo do Estado que você lembra que existe o direito penal, existe nós, criminalistas. Graças a Exatamente, Deus, né? exatamente. Por isso que penal é mais legal. É isso aí, gente. Ficamos aqui com mais um Lex Talk. Professora Ana Paula, professor Sérgio, muito obrigado. Eu que agradeço. Professor Nós Sérgio, agradecemos. Até o próximo. até a próxima, gente. Tchau, Obrigado, tchau. abraço.